Curso de Educação Mediúnica, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FESP. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica, do primeiro livro desse curso. E nós estamos na terceira aula, lembrando que é um curso de Educação Mediúnica que nós não falamos da parte prática. A parte prática deve ser feita num centro espírita, onde você terá todo o apoio de pessoas experientes nesta prática mediúnica e que nós não recomendamos que isso seja feito em casa, principalmente em casa sozinhos, tá ok? Bom, começamos então a nossa terceira aula, e a primeira parte, ela fala sobre o médium, sua sensibilidade e o desenvolvimento mediúnico. Então vamos lá. Kardec inicia o livro dos médiuns com a seguinte observação: muito natural o desejo dos que se dedicam ao espiritismo de entrarem pessoalmente em comunicação com os espíritos. Isso está no livro dos médiuns na introdução. E complementa, expressando um de seus objetivos, indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade em quem a possui, segundo as possibilidades de cada um, e, sobretudo, orienta o seu emprego de maneira proveitosa. Tentando definir mediunidade, poder-se interpretá-la como uma faculdade humana, natural, através da qual se estabelecem relações entre os homens e os espíritos, sendo o médium o intermediário entre os dois planos. Discutindo sobre a inspiração, Kardec diz que recebemos a inspiração dos espíritos para o bem e para o mal. Nesse sentido, pode-se dizer que todos são médiuns, pois não há quem não tenha os seus espíritos protetores e familiares, que tudo fazem para transmitir bons pensamentos aos seus protegidos. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 15, item 182. Ainda sobre a mediunidade de inspiração, Kardec coloca que trata-se de uma variedade intuitiva. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 15, item 182. O que nos permite afirmar que a intuição é a base de todas as mediunidades. Embora a mediunidade apresente um caráter específico em cada médium, Kardec ressalta a existência de pontos em comum, como a capacidade de sentir a presença dos espíritos, por uma vaga impressão, uma espécie de arrepio geral que elas mesmas não sabem o que seja. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, de maneira que a impressionabilidade é antes uma qualidade geral do que específica. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, item 164. Acrescenta que essa faculdade se desenvolve com o hábito e pode atingir uma sutileza que a pessoa dotada reconhece, pela sensação recebida, não só a natureza boa ou má do espírito que se aproximou, mas também a sua individualidade. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, item 164. Quando Kardec coloca que a mediunidade se relaciona com predisposições orgânicas, isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 209 e capítulo 20, itens 226 na primeira questão, está se referindo à capacidade de expansão ou desligamento entre o perispírito e o corpo físico. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansível do perispírito do médium e da assimilação deste mais ou menos fácil com o dos espíritos. Isso está
no livro, na parte Manifestações dos Espíritos, parágrafo 6, número 34, no livro Obras Póstumas. O desenvolvimento mediúnico propriamente dito ocorre quando o médium amplia sua sensibilidade, voltando-a em direção às percepções originadas no plano espiritual. Já a educação mediúnica objetiva transformar individualmente o médium, preparando-o para intervir positivamente na sociedade, contribuindo para o progresso cultural da humanidade e para o seu próprio aperfeiçoamento espiritual. Assim, a mediunidade é uma faculdade que poderá ser estudada, conhecida com uma profundidade maior, vivenciada na prática, sob o controle e intensidade devidamente dosados através das aulas práticas, e treinada para um uso disciplinado. O aperfeiçoamento da faculdade leva à ampliação de suas possibilidades de uso, embora dentro das capacidades inerentes a cada um. Desenvolver e educar são, portanto, processos paralelos e interagentes, dois aspectos principais da ampliação consciente das potencialidades do homem. Kardec ressalta que não há sinais físicos, não há fórmula sacramental ou ginástica física para diagnosticar o tipo de mediunidade ou desenvolvê-la. Do mesmo modo, a fé não é condição obrigatória para o iniciante. Ela secunda os esforços, não há dúvida, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 209. O médium iniciante também não deve preocupar-se com a interferência de seu próprio pensamento na comunicação mediúnica. Se o médium não for mecânico, não deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido, nem inquietar-se se é dele ou de outro. A experiência lhe ensinará a fazer distinção. Dissemos acima que há casos nos quais é indiferente saber se o pensamento provém do médium ou de um espírito. Isso acontece, sobretudo, quando um médium puramente intuitivo ou inspirado realiza por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa que então se atribua um pensamento que lhe foi sugerido. Se boas ideias lhe ocorrem, que as agradeça ao seu bom gênio e lhe sugerirá outras. Essa é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos cientistas. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 215. Sobre os médiuns intuitivos, Kardec alerta que pode reconhecer o pensamento que lhe é sugerido pelo espírito, pela razão de não ser mais preconcebido, surgindo na proporção em que escreve. E muitas vezes ser mesmo contrário à ideia que se formara a respeito do assunto. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 15, item 181. Discorrendo sobre o desenvolvimento da psicografia, Kardec define alguns aspectos essenciais para serem utilizados na formação segura de todos os tipos de mediunidade. Elevação moral. A primeira precaução é armar-se o médium de uma fé sincera, sob a proteção de Deus, pedindo a assistência de seu anjo guardião. Este é sempre bom, enquanto os espíritos familiares, simpatizando com as boas ou más qualidades do médium, podem ser levianos ou até mesmo maus. Isso está no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 17, item 211. E complementa: a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 203. Conhecimento.
A segunda precaução é dedicar-se com um escrupuloso cuidado a reconhecer por todos os indícios que a experiência oferece a natureza dos primeiros espíritos comunicantes. Eis porque o estudo prévio da teoria é indispensável. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 211. Concentração. Mais importante a se observar do que a maneira de fazer o apelo é a calma e o recolhimento que se deve ter juntos a um desejo ardente e uma firme vontade de êxito. Por vontade, não entendemos aqui um desejo efêmero e inconsequente, a cada minuto interrompido por outras preocupações, mas uma vontade séria, perseverante e sustentada, sem impaciência nem ansiedade. O recolhimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e o afastamento de tudo o que possa causar distrações. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 204. Mentores. O concurso de um guia experimentado é também muito útil e, algumas vezes, seu papel é de um professor. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 206. Grupos. Um outro meio que pode também contribuir poderosamente para o desenvolvimento da faculdade consiste em reunir um certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e da mesma intenção, todas guardando absoluto silêncio num recolhimento religioso. Uma delas pode também fazer, sem designação especial e por todos os membros da reunião, um apelo geral aos espíritos bons. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 207. Com intenções e força aumentadas pelo concurso magnético do conjunto. Quanto ao médium desenvolvido, seria um grande erro de sua parte considerar-se dispensado de novas instruções. Ele só teria vencido uma resistência material e é então que começam as verdadeiras dificuldades. Mais do que nunca, necessitará dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe serão preparadas. Se quiser voar muito cedo com suas próprias asas, não tardará em ser enganado pelos espíritos mentirosos que procurarão explorar-lhe a presunção. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 216. Uma vez desenvolvida a faculdade, o essencial para o médium é não abusar dela. É conveniente, portanto, que só a utilizem nos momentos oportunos, e não a todo instante. Os espíritos não estão constantemente às suas ordens, e eles correm o risco de serem enganados pelos mistificadores. É bom escolherem dias e horas determinadas para a prática mediúnica, de maneira a se prepararem com o maior recolhimento e para que os espíritos que desejam comunicar-se estejam prevenidos e também se coloquem em melhores disposições. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 217. Quanto ao médium iniciante, André Luiz complementa: quanto mais se lhe acentuem o aperfeiçoamento e a abnegação, a cultura e o desinteresse, mais se sutilizam os pensamentos. E com isso, mais se aguçam as percepções mediúnicas, que se elevam à maior demonstração de serviço, de acordo com as suas disposições individuais. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 18, de Chico Xavier e André Luiz. Bom, nessa primeira parte, ele fala da sensibilidade do médium, né, e desse desenvolvimento mediúnico. Então, que a intuição,
é também uma forma de mediunidade. E que os médiums, eles não podem deixar de estudar. Que nós sempre devemos continuar estudando e praticando. E uma outra coisa que ele coloca aqui que é importante: o plano espiritual não está à nossa disposição no momento em que nós queremos. Então, se nós queremos fazer uma prática mediúnica, que nós tenhamos disciplina e façamos sempre no mesmo horário, no mesmo dia, para que o plano espiritual também se prepare para isso, né? E que a gente tome cuidado também com os nossos pensamentos. Como médiums, nós precisamos sempre nos melhorarmos moralmente para que a gente tenha trabalhos sérios, para que nós trabalhemos em nós e que nós possamos receber boas comunicações, tá? Então, aqui acho que tem muitas coisas importantes que são colocadas, né? Então, a primeira coisa que ele coloca é a questão da elevação moral, para que a gente consiga trabalhar melhor. E que a gente não ache que a gente sabe tudo, porque a gente consegue comunicações e tudo mais, que continuemos sempre, sempre, sempre estudando. Então, não é por acaso que a segunda parte desse estudo se chama Evangelização do Médium. E diz o seguinte: explica-nos Emmanuel que a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador. Isso está no livro O Consolador, na pergunta 382. Vimos também que é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal e elemento renovador da posição moral da criatura terrena. Por isso, todos são médiuns das forças invisíveis. Sabemos que todos possuem a faculdade mediúnica em maior ou menor grau, porque a origem humana é a mesma, tem a mesma constituição orgânica e caminha para o mesmo fim. A doutrina espírita esclarece que a morte física não expressa sublimação, é apenas passagem de um plano para outro. Não se pode, assim, admitir que o desenvolvimento mediúnico constitua por si só credencial de superioridade, mas sim um meio para melhor servir. Daí, a necessidade do aprimoramento pessoal como condição primária de êxito em qualquer tarefa de intercâmbio. Mas é necessário reconhecer que, na esfera da mediunidade, cada servidor se reveste de características próprias. O conteúdo sofrerá sempre a influenciação do entendimento e vocabulário do médium. Essa é a lei de intercâmbio. Mediunidade, pois, para o serviço das revelações espirituais. Reclama estudo constante, perseverança, determinação e devotamento ao bem para o indispensável enriquecimento em ciência e virtude. Sendo assim, o Evangelho é poderoso auxiliar no desenvolvimento mediúnico. A reforma íntima, sua pedra de toque, e é na oração e na humildade que o médium alcançará maiores bênçãos e refazimento. Algumas pessoas, impacientes com o seu desenvolvimento mediúnico, que acham muito lento, lembram-se de pedir o auxílio de qualquer espírito, mesmo que seja mau, contando mandá-lo embora depois. Sabemos das que foram punidas em sua presunção, julgando-se fortes para afastá-los à vontade. Por anos de obsessão de toda a espécie, pelas mistificações mais ridículas, por uma fascinação tenaz, ou mesmo por desastres materiais e pelas mais cruéis decepções. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, item 212. O benfeitor espiritual é o mensageiro das revelações do conhecimento da vida maior, no interrelacionamento com o mundo corpóreo. O homem é o veículo de sua presença e intervenção.
Não podemos esquecer que o serviço do bem exige esforço e boa vontade, vigilância e compreensão daquele que o executa, a fim de que cresça e beneficie a todos. Porém, se o médium se encontra mergulhado no desespero ou no desalento, na indisciplina ou no abuso, como desempenhar a função de intermediário das mensagens e revelações? Diz André Luiz: cada mente é verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se assemelham. Assim, o bom médium é aquele que está disposto a servir sem exigências, e a sua dotação mediúnica se revela pela apurada sensibilidade espiritual, acompanhada de uma melhor disposição física que facilite registrar a presença dos espíritos. O desenvolvimento mediúnico se dá ao longo da vida naturalmente. Na criatura com tarefas dentro do campo da mediunidade, desde logo aparecem os sinais no seu caminho. Preparado o médium, o serviço aparece. O médium espírita é um ser humano como qualquer outro, sem maiores méritos ou prerrogativas adicionais. O que deve diferenciá-lo dos demais é o seu esforço em se moralizar. Suas obrigações sociais não podem ser menosprezadas. Cuidar da família e da própria subsistência é um princípio de vida digna. Deve acautelar-se contra a lisonja e os elogios de ordem pessoal. Evitar os agradecimentos, pagamentos ou retribuições por qualquer prestação de serviço caritativo. Fazer o bem pelo simples prazer de o praticar e ter como lema: fora da caridade não há salvação. Diz Emmanuel, no livro Roteiro, na lição 36, que a bondade e o entendimento para com todos representam um roteiro único para crescermos em aprimoramento dos dons psíquicos que somos portadores, de modo a assimilarmos as correntes santificantes dos planos superiores, em marcha para a consciência cósmica. Recomenda-se, por fim, a leitura e meditação de História do Médium, contida em Novas Mensagens do Espírito Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Bom, e aqui a gente termina a nossa segunda parte da nossa aula, que fala sobre a evangelização do médium, né? Então, o médium, ele precisa sempre trabalhar pela sua reforma íntima, sempre trabalhar pela sua reforma moral, pela sua evolução moral. E o que é isso, né? Primeiro, pensar que ser médium não é ser melhor que ninguém. Ser médium não significa que você é a pessoa diferentona e que todas as pessoas precisam pedir a sua ajuda. E que você precisa mostrar às pessoas que você é médium. Por que eu digo isso? Porque muita gente se sente assim. Precisa sempre falar que vê espírito, que se comunica, que está sentindo alguma coisa naquele momento. Então, a primeira coisa é termos a humildade de ver que todos são médiums. Então, nós não somos diferentes. Cada pessoa vai sentir à medida que tem a sua sensibilidade, mas que todos podem ter a mediunidade de uma forma ou de outra, com mais ou menos sensibilidade, e podem trabalhar isso ou não. O que é recomendado é que nós sempre estudemos e que nós possamos educar esta mediunidade, porque, como ele diz aqui, nós estamos suscetíveis a sofrer influências de todos os tipos de espíritos. E isso vai depender de nós, de como nós estamos, de como está a nossa energia. Então, se nós estamos equilibrados, trabalhando no bem, não esperando
o obrigado de quando nós praticamos o bem a alguém, fazendo o bem pelo bem, porque nos dá prazer ajudar, nós estamos numa vibração melhor. E assim nós atrairemos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que vibram como nós. E nessas vibrações nós vamos nos identificando e nos auxiliando mutuamente também. Então, que nós tomemos cuidado em como nós encaramos a nossa mediunidade e como nós vamos trabalhar com ela. Primeiro, aceitar a nossa condição e estudar. Estudar para educar a nossa mediunidade. E assim a gente vai fazer ao longo dessas aulas, dessas 24 aulas desse primeiro livro, das próximas 24 aulas do segundo livro, para terminar todo o nosso curso de educação mediúnica. Então eu espero que essa aula tenha servido para vocês e que a gente coloque em prática a nossa mudança, a nossa transformação íntima, principalmente a nossa evolução moral. Um beijo, gente. A gente se vê na semana que vem. Curso de Educação Mediúnica, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FESP.